Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e eu queria convidar você a, nesse momento, se colocar diante de Deus, para que o Senhor ministre ao seu coração e você possa perceber a boa mão de Deus, de um Deus que está próximo e que ama você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, clamando pelo agir do Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa derramar graça, misericórdia, Deus, e o Teu amor, ó Deus, esteja presente no nosso coração. Fale conosco nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar Esse é o tempo em que nós vamos orar e apresentar os nossos motivos ao Senhor. No dia de hoje, o irmão Éder, ele acabou por fazer uma cirurgia que já estava agendado ali na face. Graças a Deus ele já está bem, já está descansando e se recuperando. Éder, nós estamos juntos em oração pela sua vida. Nós vamos orar pela irmã Ana Cristina, que há poucos dias fez ali as cirurgias de catarata e tem sentido um desconforto em umas das visões, e nós vamos continuar orando por ela. Irmã Ana, estamos orando. Nós vamos seguir orando pela irmã Fátima também, que ela está na iminência aí da possibilidade de fazer uma cirurgia por causa de uma inflamação que ela tem ali no olho, e nós estamos clamando para que Deus dê sabedoria, o direcionamento dos médicos para que a irmã Fátima possa ficar bem. Irmã Fátima, nós estamos orando também por você, em nome de Jesus. E nós precisamos orar, queridos, também pela vida da irmã Vitória da nossa igreja. Vitória é a esposa do Pedro, filho do pastor Wilson e da Simone. O papai da Vitória acabou por falecer na noite de ontem, na tarde de ontem, e hoje nós estivemos ali com a família, a Diva, sua mãe, o Eduardo, seu irmão, e nós vamos clamar pelo consolo do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor os visite com o seu poder e eles possam ser consolados pela presença santa, da presença do Espírito Santo de Deus nesse momento de dificuldade. Vamos orar? Pai, nós apresentamos, Pai, esses motivos ao Senhor e clamamos para que o Teu Espírito visite, Deus, a família da Vitória com o consolo que só o Senhor pode dar, Pai, fazendo com que eles possam, ó Deus, descansar essa noite depois de um período tão difícil, que a graça e a misericórdia de Deus esteja presente e que eles possam ver a Tua boa mão nesse tempo de batalha, Pai. Visite a saúde dos irmãos que apresentamos, a irmã Fátima, a irmã Ana Cristina e também o irmão Éder, que eles possam ser restaurados plenamente pela Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Do pó, com tudo que há em mim, confessarei que seu
A partir do versículo 3 diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado algum. E quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele podia ter atirado. Mas ele não atirou, porque ele nos perdoa. Ele perdoa aquela mulher. Ele me perdoou. E ele perdoa você também. E hoje nós podemos louvar a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Esse Deus que cuida de nós e nos dá força, renova nossas forças na dificuldade. Então vamos louvar esse Deus que nos perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado
mesmo assim me amou. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nas últimas semanas nós temos falado a respeito do livro do profeta Isaías e nós temos aprendido algumas lições a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Nós falamos a respeito de quando um coração se afasta de Deus e no último domingo nós falamos um pouquinho a respeito de quando o coração se aproxima de Deus. Nós temos usado como referência ali Isaías no capítulo 1 e nós vemos que Deus, ele, ao mesmo tempo que ele se ira contra o povo por causa do erro e por causa do pecado, o Senhor também dá a oportunidade daquele povo recomeçar. Logo após Deus anunciar o juízo, ali no capítulo 1 de Isaías, o Senhor faz um dos convites mais lindos e extraordinários da palavra de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, a palavra do Senhor vai dizer que ele diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora eles sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Deus, ele está convidando o povo ao arrependimento, para que eles pudessem voltar atrás, e nós aprendemos que quando um coração se aproxima de Deus, ele encontra uma janela de oportunidade. São aquelas oportunidades que Deus dá para que nós possamos nos arrepender, recomeçarmos, fazermos algo que irá nos aproximar do Senhor, de uma forma em que a gente nós veremos Deus agindo de uma forma extraordinária, resgatando, da mesma forma como chegou para aquele povo e disse: olha, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Mas nós também aprendemos que quando um coração ele se aproxima de Deus, ele recebe perdão completo. Ele é perdoador. Deus é perdoador porque Ele ama. Quando nós vemos lá em Isaías, Ele vai dizer no verso 18, na primeira parte, na segunda parte, na parte B, Ele vai dizer: olha, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, se houver arrependimento, os juízos e os decretos serão mudados, porque eu derramarei da minha graça. E quando nós vemos lá no Novo Testamento, nós vemos o discípulo de Jesus, João, o apóstolo João, ele escrevendo em uma das suas epístolas, onde ele diz que o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a iniquidade, de toda injustiça. Queridos, quando nós entendemos o amor de Deus, nós vamos olhar para a janela de oportunidade e nós seremos abençoados com o perdão e com a purificação da parte de Deus, da parte do Senhor nas nossas vidas. Quando nós nos aproximamos de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E por isso que nós também aprendemos que quando um coração se aproxima de Deus, ele encontra graça e misericórdia ao invés de condenação. Aquele povo, mesmo sendo obstinado, Deus estava dando a oportunidade deles mudarem. Eles acabaram por ignorar e pagar um preço muito alto. Eles acabaram ficando mais de 70 anos, presos num cativeiro, subjugados sob nações estrangeiras. E somente depois disso, quando houve um arrependimento sincero, foi que Deus os trouxe de volta, os fez retornar como nação. E Deus demonstra o seu amor, fazendo com que aquele povo pudesse recomeçar mais uma vez. Só que ainda tem mais uma lição, que quando o coração se aproxima de Deus, ele é ouvido pelo Senhor. O clamor do povo de Deus chega até a presença do Senhor. Lá em Isaías capítulo 55, no versos 6 e 7, a palavra do Senhor vai dizer: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e voltem-se para ele, voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías é claro quando ele reflete o amor de Deus, disposto a derramar perdão, mediante a um regresso, a um retorno, ao rever a vida da forma como estavam vivendo,
eles tinham a oportunidade de mudarem a direção e receberem o perdão. E é assim que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele faz. É assim que Jesus Cristo ele faz, porque ele ouve o seu povo, ouve o clamor do seu povo e ele oferece perdão ao invés de condenação, por causa do amor que ele, o Senhor, ele tem por nós. E de repente o Senhor ele se apresenta como aquele que ouve o clamor do seu povo, o Deus que está presente. Deus, ao mesmo tempo que lá no início do capítulo de Isaías, ele fala a respeito de que não os ouviria por causa do pecado. Em Isaías 55 ele diz, olha, eu estou aqui, achem-me enquanto é possível, busquem enquanto é possível. Alguns ensinamentos assim vindos também da parte do Senhor Jesus. Aquele que procura acha, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta seria aberta. Jesus, ao ensinar o Sermão da Montanha, ele traz esses valores de um Deus que ouve quando nós estamos dispostos a ouvi-lo e a obedecê-lo. Quando o nosso coração se aproxima, nós somos capazes de ouvir a boa mão de Deus. O salmista, no Salmo de número 34, verso 18, ele vai dizer, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Salmo 145, 18 vai dizer, o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Salmo 29, Jeremias 29, 13, vocês procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Uma coisa é certa, quando eu e você, quando nós decidimos nos aproximarmos de Deus, o Senhor é aquele que está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Muitas pessoas buscam respostas, talvez até fazendo orações diante de Deus, mas o relacionamento está obstruído por falta de intimidade. Muitos buscam a bênção do Senhor sem querer ter um encontro e rendição diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, quando um coração se aproxima de Deus, a comunhão é restaurada e Deus abre essas janelas de oportunidade, onde a oração sincera vai ter um encontro com o coração do Senhor que deseja abençoar. A grande verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós descobrimos que Ele já estava perto, aguardando para liberar a sua graça na nossa vida. Eu não sei como está o seu coração, mas eu queria que você saísse dessa transmissão com a certeza de que Deus ouve o teu clamor e que Ele está querendo abençoar e liberar graça e misericórdia diante da sua vida. Mas existem alguns ajustes que talvez precisam ser feitos e esse ajuste tem a ver com obediência à voz do Senhor no seu coração. Que você possa refletir sobre isso e você possa ter um encontro maravilhoso com o amor de Jesus, com o perdão de Jesus, com a reconciliação, para que você possa ter um recomeço precioso na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Eu espero que você tenha sido abençoado e que, em nome de Jesus, a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero convidar você para estar conosco no próximo domingo, às 9h, na nossa Escola Bíblica Discipuladora e depois às 19h na nossa celebração. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida em nome de Jesus.